Olá pessoal, muito boa noite a todos. Biólogo Igor Maquieira aqui na área, canal Ciência e Meio Ambiente. Muito obrigado pela sua presença, participação e inscrição. Pois bem, entre o dia 4 e o dia 7 de julho, mas o dia 7, mais precisamente falando aqui, foi o grande estopim assim, da mídia deles divulgarem novamente, né, o dia mais quente, a semana mais quente, o mês, o minuto, enfim, o milésimo de segundo mais quente da Terra. E quando a gente analisa os dados friamente, tá, seguindo a metodologia científica séria, isso não procede. E vocês vão entender o porquê agora mesmo. Vamos lá, vem comigo, vamos junto. Então, vocês podem perceber aí que não só a agência Reuters, como outros, né, publicaram milhares de artigos, isso de forma assim, foi em massa no dia 7 de julho, como o mundo quebrou o recorde do dia mais quente pela terceira vez na semana, que o mundo registrou o seu dia mais quente, quebrando as máximas anteriores estabelecidas, as medidas que as temperaturas globais continuam subindo, de acordo com os Centros Nacionais de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e Parará. O que acontece é o seguinte, vamos lá. O gráfico que vocês estão vendo ao lado, e eu já vou ampliar ele, mostram justamente as temperaturas históricas derivadas de amostras de gelo, conforme relatado da revista científica Science, tá? Inclusive, esse gráfico também foi publicado em um estudo Nature Not Human Active Holds the Climate, que mostra que o aquecimento dos últimos 150 mil anos deixa as temperaturas atuais bem abaixo das temperaturas que predominaram durante a maior parte do período de existência da civilização humana. Vocês podem perceber, né, aqui de 0 a 100 mil, né, aqui de 0 a 10 mil e aqui onde eu estou com o cursor do mouse nos últimos 2.000 anos. E curiosamente, né, os dados mostram que as temperaturas teriam que continuar subindo em seu ritmo atual por pelo menos mais um século ou até dois, pelo menos, né, para que atingissem temperaturas típicas de há pouco tempo. Ou seja, o que eu quero dizer com esse final aqui? Que justamente as temperaturas atuais tinham que subir durante daqui a 100, 200 anos, continuar progredindo para atingir temperaturas, por exemplo, como vocês podem ver aqui, de quase 1.000 anos atrás, né? Temperaturas aqui, ó, de 8 a 6 mil, né? E aqui também, né? A mesma coisa. Então, vocês podem perceber o seguinte, né? Que aqui está o gráfico ampliado, que isso não procede, essa informação, tá? Eu vou também demonstrar da onde que vem, né? Como são feitos, realizadas essas chamadas médias, né? Isso é perigoso, porque ao se divulgar isso, né? Eles divulgam sempre com aquela, entre aspas, precisão de duas casas decimais, né? Eles sempre gostam de colocar, eles não colocam, por exemplo, 17,2 graus, eles têm que colocar 17, por exemplo, 20, 23, né? Daqui a pouco vão colocar centésimos de grau, para justamente quando essa informação chegar ao público leigo, dá a impressão que isso é altamente, né? É uma medida que quer dizer que foi altamente precisa, né? Que tem uma alta precisão, e não é bem assim que a banda toca aqui para ser extremamente didático. E não para por aí, tá? Engraçado, né? Porque todos adoram falar negacionista climático e não sei o que. Não, não é isso, né? Pelo contrário, eu canso de falar aqui
que os verdadeiros negacionistas é quem está do outro lado. Porque o gráfico, os 3 gráficos que vocês estão vendo, são do primeiro relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, lá da ONU, das Nações Unidas. Então o gráfico mostra exatamente a mesma coisa que o gráfico, eu coloquei acima aqui, mas é o gráfico anterior, que mostra o quê? Que as temperaturas permaneceram, permanecem, aliás, muito abaixo das temperaturas que predominaram durante a maior parte do período da civilização humana. Tá? Então mostra o quê? Ó? Período quente medieval, bem acima, né? Máximo do Holoceno, né? Nos últimos, aqui, ó, 800 mil anos. Tá? E quem diz isso? Tá? Eu tenho isso daqui salvo nos meus registros. Tá? Isso está salvo aqui nos meus registros. Não tem como isso passar em branco. Tá? Fora que, eu já mostrei aqui em outras oportunidades, falando do máximo do Holoceno, falando dos últimos glaciais, interglaciais, por exemplo, nos últimos 130, 240, 330 mil anos aproximadamente, cilindros de gelo de Vostok demonstram que as temperaturas foram de 6 a 10 graus Celsius superiores a de agora, com o CO2 que não passava de 300 partes por milhão. Tá? Só esse dado, só esse único dado, não preciso colocar mais, invalida toda a hipótese. Invalida isso que foi dito. Mas como é que, da onde que vem isso? Vamos lá. Nós tivemos um estudo em 2009 e depois em 2022 que descobriu, tá, o estudo é esse daí, né, a corrupção das estações climatológicas aí, que ele colocou o seguinte: eles descobriram que aproximadamente 96% dessas estações de temperatura dos Estados Unidos, usadas para medir a chamada mudança climática, não atendem, tá? Eu já divulguei isso, mas isso cabe ser frisado aqui, não atendem ao que determinado pela NOAA, né? O National Ocean and Administration Atmospheric ali. O que acontece? Considerável, né, considerando, melhor dizendo, a colocação aceitável e não corrompida pelos próprios padrões publicados, né, ou seja, sendo inaceitável. Eu vou compartilhar já esse relatório com vocês aqui. Mas o que acontece? Né? Se não é aceitável, como é que isso entra para os dados? Tá? Então, como é que foram feitos... de onde que foi, de onde que veio esses dados aí? Eles vêm da média de temperatura, isso dos satélites, desde 79 até o presente, ou seja, praticamente nada. E quando não se tem ali a medição, entram os modelos. Ah, mas espera aí, professor, como é que o modelo vai modelar a temperatura de um certo local que não tem um longo histórico de medição? É surreal. É justamente isso que acontece e aconteceu. Em 2009, semelhante ao que ocorreu agora em 2022, eu vou deixar esses links na descrição para vocês. Aqui está 2022, a capa desse relatório do Anthony Watts. Mas em 2009, surreal, vai falar: ah, mas isso não é ligado a nenhum governo, não é ligado a nenhuma agência. Alto lá. O projeto original das estações de superfície de 2009 demonstrou conclusivamente que o sistema de monitoramento de temperatura de superfície do governo federal estava quebrado. O que é isso? A grande maioria das estações não estava atendendo aos próprios padrões da NOAA de confiabilidade e qualidade. As investigações dos órgãos de vigilância do próprio governo confirmaram, na época, as descobertas do relatório de 2009. Olha só.
E o que aconteceu? Em 2022, ou seja, um ano atrás, a coisa se repetiu. Ou quem comanda a manutenção, e não só manutenção, mas para seguir esses padrões determinados pela NOAA que não são seguidos, ou o governo realmente é inepto, ou se recusa de forma, vamos dizer assim, obstinadamente, né? Obstinadamente, a aprender com seus erros por razões talvez políticas. E, em segundo lugar, o registro de temperatura oficial do governo, aplicando-se justamente o que ocorreu em 2009 e volta a se repetir, e voltou a se repetir em 2022, com a confiabilidade, né, que uma pessoa séria vai depositar nisso aí. Né? Então isso revela o quê? Um efeito de viés de calor urbano e não tendências nacionais de temperatura. A gente sabe agora, né, que esse mês de julho, né, a gente tem a parte da atividade solar intensa, verão, hemisfério norte. A gente sabe ali, né, os Estados Unidos realmente tem uma longa série de temperaturas de superfície. Né? Então eles combinam isso tudo. Cabe até aqui corrigir uma coisa, que eu falei só os satélites e os modelos. Eles pegam satélites, estações de superfície e modelos para fazer essas médias. Sendo que grande parte do globo não tem medição. Né? Então é surreal. Né? Não tem medição. Tá? Eu vou aqui voltar, eu vou carregar a página para vocês verem, mas justamente é surreal. É surreal. Né? A gente realmente vive tempos na ciência das mudanças climáticas muito estranhos. Muito estranhos. Tá? O cara chegar e falar que são as maiores temperaturas em 125 mil anos, não, bem menos. Tá? E essas estimativas, utilizando modelos, né, não são confiáveis. Todo mundo sabe disso. Né? Uma pessoa séria vai afirmar o que eu estou afirmando. Né? E não é isso, infelizmente, que a gente vê. Tá? O que a gente vê realmente é uma coisa surreal. Ainda por cima, utilizaram até de dados do Climate Reanalyzer.org para essa parte aí de temperaturas globais. Mas o relatório de 2022 apresenta justamente esses erros, né, contidos porque eles não seguem justamente o padrão determinado pela Administração Nacional, né, de Oceanos e Atmosfera. Então, muito complicado mesmo. Né? Então, assim, é surreal. Então, não é plausível caracterizar o aquecimento da Terra em um único número ali por causa de uma média, especialmente quando realmente a gente nem sabe, né, qual é esse número atualmente. Né? Então tá aqui o relatório. Eu vou demonstrar algumas imagens para vocês entenderem aqui. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui novamente. Cadê? Tá aqui, ó. Então vocês podem ver aí, ó, dá até mais um zoom aqui, né? Esse relatório vale a pena ser conferido aí por vocês, tá? Então aqui justamente o infravermelho demonstrando, né, a péssima localização dessas estações, ó. Aqui tem uma, tá? Deixa eu seguir aqui, ele vai demorar um pouquinho para carregar. Então, aqui tem outra, ó, né? Em várias localidades, e justamente esse instituto, que se chama Heartland Institute, divulgou
isso daí alertou em 2009 e eles confirmaram em 2009 isso, tá? Mas parece que não aprenderam com os erros. Aqui é a foto que eu coloquei no slide, né? Em todas as localizações, ó, né? Então, uma alta contaminação pelas ilhas urbanas de calor que, sabidamente, no verão, fica atenuada. Fica atenuada, né? E dependendo das condições, né? Todo mundo sabe o que um laninha causa, o que um El Ninho causa, né? As variáveis aí meteorológicas que todo mundo conhece, né? Que eu cito aqui de direto, né? Que afetam a dinâmica do clima global aí, mas lamentavelmente um certo grupo de pesquisadores, acadêmicos, etc., aí, prefere seguir, né, o outro lado e nos chamar de negacionistas, o diabo a quatro. Né? Mas não é isso. Né? Então está aqui, ó, né, justamente dados. Né? Aqui são dados, né? Aqui não são modelagens, não são achismos, são dados. Os dados não mentem. Né? Com essas estações todas aqui, extremamente mal localizadas, não seguindo os parâmetros bem definidos. Então assim é fácil de chegar e falar, é o dia mais quente da Terra e não sei o quê, né? Que nunca se registrou isso e parará. Pelo contrário, né? Como foi demonstrado aqui, não foi isso que ocorreu, né? Ainda estamos bem longe de registrar o dia mais quente da Terra, pelo conhecimento que nós temos, pelos dados paleoclimáticos que são apresentados, né? E esse canal aqui segue nessa luta de divulgar a boa e velha ciência, seguindo a metodologia científica séria. Né? Então está aqui, ó, né? Milhares de estações, né? Então tá aí. Vocês acessem aí o material que vale a pena, né? Isso tudo contaminado aí pelo efeito, né? Pelo viés aí que eu acabei de explicar. Então não deixe de se inscrever no canal. Deixa eu voltar aqui. Ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. E vocês já sabem, né, aquele conteúdo de qualidade, top, com muita responsabilidade, vocês só encontram aqui no Ciência e Meio Ambiente, Utilidade Pública e lá no Alerta do Tempo, com o melhor conteúdo também da parte de previsão do tempo, alertas meteorológicos, com boletins quase que diariamente eu entro ali para colocar as atualizações, tá certo? E as curiosidades, informações, ciência, meio ambiente, com dados, né? Com dados, seguindo a metodologia, a velha e boa metodologia científica, que foi deixada de lado nas ciências das mudanças climáticas, vocês só encontram aqui. Um forte abraço, os links seguem na descrição.